Fala, galera do Vale do Mundo, Pod Vale chegando para vocês aqui em mais uma sessão de gravações diretamente dos estúdios da Ribeira Plus e um final de semana muito especial. A gente vai falar com vocês aí muito papo bom. E hoje, né, a Ira não tá aqui para variar, né? Não, brincadeira, Ira. A Ira, né, teve uns compromissos fora, né? Então, outros eventos que ela teve que trabalhar e não pôde estar conosco. Mas temos aqui uma visita também muito especial, né? A gente sempre fala que as pessoas que comparecem aqui no Pod Vale são especiais, e hoje a gente tem mais uma pessoa especial aqui, que é o grande parceiro, né, que é da casa da Ribeira Plus e está conosco aqui. Vitor, obrigado novamente por estar conosco. Fala, Douglas. Poxa, cara, obrigado de novo pelo convite. E, cara, tá sendo uma collab aqui muito potente, hein, cara? E a gente trazendo aqui uma oportunidade de falar de um evento que tá em contexto, né, ao Sim. Toru Nagashi, então é um momento muito especial da gente também trazer aqui, né, já trouxemos o Danilo, agora temos a nossa convidada especial aqui também para falar um pouquinho do universo Sim. do chá, então assim, tá sendo uma oportunidade da gente ter esse contexto do Toru Nagashi para também trazer pessoas que também de alguma forma têm um envolvimento com esse evento e também tem aí alguma coisa a colaborar, então obrigado aí pela oportunidade de também pensar, né, o podcast também atrelado a esse contexto. Então, obrigado aí pela oportunidade também de somar. Tamo junto, tamo junto. E junto com a gente sempre também tá os nossos apoiadores, né? A Pizzaria Firenze é uma das apoiadoras do Pod Vale do Ribeira, né? A gente já degustou hoje aqui as pizzas, né, da Firenze, a equipe nossa que tá aqui, daquela né? Doce de banana. Nossa, doce de banana que Sensacional. A gente Parabéns, estava Firenze. degustando aqui momentos antes aqui a pizza, então muito obrigado ao nosso parceiro Vitor lá da Pizzaria Firenze. Meu xará. O Olha xará, só. nos apoiando aqui, né, no Pod Vale. E você que quer comer uma pizza também na sexta-feira, não sabe como? É simples. Tá aqui, ó. O QR Code na tela, né? O telefone, entre em contato pelo QR Code ou por telefone na Pizzaria Firenze. Sabe que sexta-feira é dia de pizza com Pod Vale. Então, quer curtir, assistir o Pod Vale, né? Um momento de boa em casa com a família, os amigos. Vamos assistir o Pod Vale? Vamos comer uma pizza? Tá aí a oportunidade. É essa. Tem desconto? Tem desconto, Vitão. Aí, ó, o outro Vitão lá também, dando desconto pra galera aí. Pod Vale 10. Entre em contato lá na Firenze e fala assim, ó, eu quero uma pizza de banana, né? Nossa, de banana é uma dica quente, hein? Nossa, muito Pede boa, uma né? tradicional aí, de salgada, mas a doce vá de banana, que é sucesso. Vai de banana. Vai de banana. E aí fala assim, ó, eu quero usar o cupom Pod Vale 10. Você tem 10% de desconto na sexta-feira, hein, galera? Não é só na sexta-feira. Então, durante o Pod Vale aqui, você vai pedir sua pizza. Fala lá, ó, eu quero minha pizza usando o cupom Pod Vale 10, 10% de desconto na Pizzaria Firenze. Então, entre em contato agora, aproveita, curte o Pod Vale comendo aquela pizza saborosa e tenha uma noite de prazer, tá? Tanto na gastronomia como no entretenimento. É isso aí. Também para vocês que nos acompanham, já sabe que a Anamarca, né, Serviços Náuticos, está conosco aqui desde a primeira temporada, é nosso parceiro, grande parceiro aqui no Pod Vale, e atua no setor náutico, onde faz o trabalho de despachante náutico e escola náutica. Então você que ainda não tem a sua habilitação náutica, que quer conquistá-la, aproveita que está chegando o verão agora, dia 13 de dezembro, tem curso de formação de condutores de arraiz e motonauta lá em Iguape. Tá? Então entre em contato também agora, vai lá nas redes sociais, dá na marca, Arraiz. Esse é um turismo interessante, hein, Douglas? Sim. A galera que curte também aí o lazer náutico, né, para curtir o vale também, eu sei que tem uma cena grande aí de pessoas que também aproveitam. Então, na marca tem então todo esse desenrolo, então. Todo esse desenrolo tá aí na marca para atuar, agilizar. Você não tem sua habilitação, quer navegar tranquilo e com segurança? Entre em contato com a Anamarca. Douglas, eu tenho um documento aqui, estou comprando um barco, um jet, como que eu faço? Simples, entre em contato com a Anamarca, ela vai providenciar tudo para você. Transferência, primeiro documento, extravio, pode entrar em contato com a equipe lá da Anamarca, o Otávio, a Lu e a Carol vão estar lá pronto para te atender e te orientar e fazer todo o trabalho para você poder navegar tranquilo pelas águas do Vale do Ribeira ou Litoral Sul. Então, ou pelo Brasil inteiro, né? Onde você for navegar, porque a habilitação é validade no âmbito nacional. Tá Tem bom? um rolê aqui no Vale que é quem realmente desbloqueou a questão náutica. E aí tem pontos e picos e lugares incríveis aqui nessa região que quem desfruta desse lazer.
e tem essa mobilidade, é uma coisa diferenciada. Sim, a gente tem vários pontos aqui de navegação, né? Tanto o Rio Ribeira, o Canal do Valo, né? Altos rolês Iguape, Cananéia, né? E aí até Paranaguá a gente vai por dentro do canal. Então, assim, quer curtir o verão navegando com tranquilidade e segurança? Procure a equipe da Dinamarca, que vai te dar toda a assessoria para você estar regularizando sua documentação e também conquistando a sua habilitação. Entre lá nas redes sociais, na marca Raiz, ou entre em contato com a gente aqui no Podvale para poder estar garantindo a sua inscrição para participar do curso ou fazendo a sua documentação, tá bom? Também temos aqui o Centro Educacional Alto Nível, né? É uma empresa que é aqui de Registro, está nos apoiando no Podvale, onde você que quer chegar num alto nível, né, na sua carreira profissional, cursos profissionalizantes de diversas atividades, qualificação pessoal. Então você pode estar ali se preparando para conquistar novos empregos, novas áreas de trabalho, ou também reciclando, você fazendo a sua reciclagem, podendo se atualizar no setor que você atua. Então entre em contato com a equipe do Centro Educacional Alto Nível, tá bom? Pelas redes sociais, ou também deixe aqui seu recadinho com a gente, que a gente vai estar passando para eles lá, e se eleve a um alto nível. Tá bom, galera? É isso aí. Esses são nossos apoiadores que estão conosco aqui. A gente agradece sempre a parceria de sempre. Que eles estão fomentando aquela questão que a gente vem falando sobre o incentivo e o investimento no conteúdo, né? Em conteúdos e resenhas que ficam aí como registro histórico também de muita coisa que está sendo aqui discutida ao longo desse Podvale. Está quanto tempo já? 1 ano e meio. 1 ano e meio de muitos entrevistados. Quantas horas de conteúdo já não rolou aqui, né? Sim. Então os apoiadores aí estão de parabéns e tem que realmente incentivar e apoiar. Estamos próximos aí a 100 episódios, já a gente chega a 100 episódios aí, então é uma trajetória muito legal do Podvale, né? Na verdade, estamos aí no 2º ano já, na 2ª temporada, né? Encerrando, né, o ano de 2025, a 2ª temporada, mas com a perspectiva de fazer a 3ª com muitas novidades aí, né? A gente sempre trazendo grandes nomes, cara. Isso eu acho uma coisa muito interessante, que é o grande desafio, talvez, aqui para nossa cobertura regional, que é realmente fazer a identificação e esse convite, né, de conseguir conectar esses pontos. Então é sempre estar atento quem são esses grandes nomes, essas pessoas em diversas áreas, né, empreendedorismo, na área da cultura, da arte, sabe, na questão turismo, exato. Então são diferentes frentes que aí realmente eu acho que é a proposta do projeto, que é dar voz aí, o que temos de melhor no Vale, que também são as pessoas, né? Sim. Então isso daí é um projeto muito incrível que realmente tem essa curadoria, eu acho, muito apurada de pessoas e convidados, né? Então isso daí vocês estão de parabéns, cara. A gente agradece, né, a parceria aí com a Ribeira Plus, com o Vitor, Matheus, toda a equipe que é sensacional. A gente já falou várias vezes aqui, essa equipe, o que faz pela gente aqui é fora de série, né? E como a gente está falando sobre tudo isso, a gente sempre fala que as pessoas que a gente convida, né, para estar aqui conosco são especiais porque elas mostram o Vale do Ribeira pela perspectiva delas, pela formação que elas estão tendo aqui na região, como elas estão atuando. Então, hoje não é diferente, né? A gente está numa temática, né, especial do final de semana do Toro Nagashi, né? A nossa tela aqui da TV está personificada, né, na imagem dos touros, né? Temos um aqui também na mesa, e hoje também temos uma pessoa especial que eu já tenho uma amizade com ela há algum tempo, já tivemos umas resenhas juntos aí, vamos estar contando para vocês um pouco hoje, que é a Miriam. Miriam, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma satisfação estar recebendo você aqui hoje com a gente, e estamos aí para fazer um ótimo bate-papo com você. Obrigada, Douglas, podcast. Vitor, muito obrigada pelo convite. Bom, para mim é difícil estar aqui, né, falando assim diante. Obrigada. Bom, eu ouvi aí o comentário da pizzaria, já vou pedir o desconto, né? Sim. Já vou lá fazer os meus pedidos.
Bom, é uma honra estar aqui, muito obrigada. Meu irmão e eu convidei, né, várias vezes, né? Falei, vamos lá, fica ali né, só para acompanhar, mas ele está lá no sítio, né? Tá socando moti, então tem esse trabalho também. Minha irmã veio de São Paulo, então não pôde vir, desculpa, mas eu estou representando ele também e o sítio Yamamaro. Muito obrigada. De uma forma muito grandiosa. É um trabalho familiar, né, Miriam? Um trabalho muito envolvido com a família toda, né? Sim. Minhas irmãs, né? Eu sou... bom, deixa eu falar, né? Sim. Meu nome é Miriam Mikiko Yamamaro Oka, né? Sobrenome de casada Oka. A gente trabalha, assim, uma atividade familiar, desde a época, não sei se é viável contar a história. Sim, vamos lá. Desde a época, já que é coisa da imigração japonesa, sim, né? Estamos aqui relacionados. Então, assim, meu pai vieram como imigrantes japoneses em 1954 e ficaram um tempo aqui em Capinzal por um tempo, depois compraram 2 lotes lá no bairro da Raposa. Por que ele foi parar lá? Porque lá tinha a província Hachijojima, Tóquio, né, de lá, né? Era a concentração dessa província, Tóquio, né? Era tudo lá no bairro da Raposa. Aí meu pai foi lá visitar uns amigos e eles falavam o mesmo dialeto, a mesma gíria, ele se sentiu bem em casa, lá no bairro da Raposa, né? Legal, com aquela comunidade. E aí ele, com incentivo, com apoio dos amigos, né, da mesma província, e ele acabou comprando 2 lotes lá, e tinha uma fábrica de chá lá, Sanuma, e eles incentivaram a plantar o chá ali, né, para vender para fabricar Sanuma ali, né. Tinha uma fábrica, eu até lembro, eu era muito pequena, mas eu ainda lembro dessa fábrica de chá. Aí toda a vida meu pai plantou chá, naquela época teve que desbravar as matas, né, animais peçonhentos, né, não sabiam usar o machado. Bom, meu pai era carpinteiro, né, mas assim, fazia para derrubar, naquela época era permitido você tirar uma licença e plantar uma monocultura, né, então era basicamente para plantar o chá. E vendia para essa fábrica, né, depois... Então você cresceu na Raposa? Cresci no Raposa, sou raposense de orgulho, né? Legal. Com muito orgulho. E, bom, não sei se todos sabem, né, Miriam, mas o bairro da Raposa ali tem um Kaikan bem histórico, né? Sim. Que também tem uma representação aí sobre a questão da imigração dos japoneses, né? Sim. Você sabe contar um pouquinho ali, né, um pouquinho da presença da associação, né? Porque ela é muito importante para o bairro, né? Sim, é o Gobo, né? Que é o Ichibo, que é aqui de registro, Nibu, Sambo, Yombo, Gobo, né? O Nibu, Sambo, Yombo, ele faliu, quebrou-se. Aí só resta, agora restou o Ichibo, que é o Bunkyo de registro, e o Gobo, que é lá do bairro da Raposa, né? E então, quando meu pai comprou ali o sítio, né? Já assim, estava novinho naquela época, né? Foi acho que 55 que foi inaugurado ali, né? Então, meu pai chegou, ele conta que estava novinho, o Kaikan, né? A Kaikan é a associação, tá? Estava novinho e assim, sempre meus pais, meus avós, assim, ficaram, assim, mais, assim, sentindo em casa, porque tem uma comunidade da mesma província, Tóquio, e ainda tem um Kaikan ali do lado, né? Então, nossa, foi o lugar, assim... aquele terreno, assim, foi perfeito para ele, né? Você viu o acolhimento, né? Realmente se sentiu à vontade, se sentiu em casa. E é muito próximo, além de tudo isso, é muito próximo, né, dele. Aí, nossa, ele, assim, a luz, a água, assim, né? Porque ali a conta era difícil, né, conta de luz, assim, fio elétrico, era tudo assim de casa, né? Então, meus pais, meus avós colaboraram a vida toda com o Kaikan. É um lugar sagrado para ele. Sim. Tem uma igreja católica Nossa Senhora do Rosário ali também perto, né? Então, ali também, minha avó sempre saía para fazer, ela fala, miwari é assim,
dar um rodeio ali para ver se está tudo certo, se alguém não esqueceu a janela aberta, né? Porque eles fazem reunião eles acabam esquecendo alguma coisa, torneira aberta, luz acesa, né? Então, minha avó, mesmo com derrame, eu era muito criança, ela falava, vamos dar uma volta no Caicão, vamos dar uma volta na igreja. A minha avó ia lá na igreja, aproveitava e já rezava, né? Embora não seja católica, mas né, ela sentia muito bem lá, né? Sim. Aí eu ia de mão dada com a minha avó, eu lembro disso, e ela fazia, toda tarde, fazia um sampô, quer dizer, uma caminhada. Aí, bom... E toda a vida meu pai se dedicou muito, né? Ainda dedicamos, sim, né? Porque é uma cultura que tem que manter viva, né? Essa união da comunidade, da cultura nipônica, né? Lá eu tive até lembro que teve cinema em japonês, aquelas máquinas, sabe, com fios assim, né? Aquelas fitas, né? Assim, pra gente, até, não sei, é da igreja, aqui em São Francisco Xavier, sabe? O padre ia lá com um cineminha e passava pra gente quando a gente era pequena, eu lembro disso. E muitas histórias, assim, que a gente vê resgatando, tem muita coisa para contar, né? Bom, ali teve um Undokai, né, todos os anos, Undokai, o Danilo acabou de falar, o Undokai, que é uma gincana esportiva, né, e aquele campo, tem um campo ali na frente também, né, eles decoravam com bandeirinhas, e era o nosso, né, o ano, assim, uma expectativa para chegar aquele 7 de setembro, né, eu ia com uma sacola, porque ganhava prêmio, muitos prêmios, caneta, lápis, borracha, e assim, eu e a minha irmã, a gente competia, quem trazia um saco, mais coisas, né? Mas era muito legal, porque a gente, né, lápis, caderno, borracha, a gente utilizava muito, né? Então, e minha irmã fazia aquele bentô, né? O bentô é a marmita, né? Aqueles onigiri, e a gente comia, embora a gente morava do lado, mas era muito gostoso comer o bentô ali no campo, né? Que delícia, que memória também. E com todo mundo, né? A gente fazia umas trocas, cada um trazia uma coisa. Ia fazer uma troca lá, sabe? Então era uma delícia de comilança. Mochiori que chama, né? É isso, mas no campo mesmo, ali no barranco, né? E assim, para nós, era criança, realmente era brincar mesmo, mas a melhor parte era comer também, né? Sentar ali e comer. E tomar muito chá, eles levavam chá verde, né? Não existia, não sei, não tomávamos muito refrigerante naquela época, né? Sim. Era suco dali, suco de limão, alguma coisa assim, e o chá. Muita fruta, né? Em volta, né? Bom, aí já faz quantos anos o Caicã ali, né? Tá lá em pé, graças a, né, alguns líderes ali que mantiveram, né? E a gente, família também, que a gente, como que fala? Mamoro protege ali o local para não ter invasão, vandalismo. E também é um local sagrado, não só pela família, mas é um lugar sagrado para pessoas que moram ali em torno, porque muitas vezes, as janelas atrás, a associação do lado tá aberto, nós não enxergávamos. O pessoal da comunidade, porque a chave era guardada tudo lá em casa, né? Da associação. Olha, alguém esqueceu a janela aberta, mas nunca entrou ladrão lá, sabe? Então, existia um respeito, né? Isso. Então, para o pessoal da comunidade também era um lugar sagrado que tinha que ter, todos tinham que proteger aquele lugar. Não só a igreja, mas o Caicã também, porque é um perto do outro, né? Então, você vê que as pessoas que moram lá também tinham essa consideração, né? Sim. Pela associação. Você ainda tem o envolvimento e a participação na associação? Sim. Então, tem um processo, Miriam, não sei se você concorda, mas lá atrás, talvez pelas dificuldades, né? Jichan, Bachan, todo mundo com muita dificuldade, precisou se unir, né? E uma associação, ela é uma estrutura que une um grupo, né, de pessoas coletivamente para tentar
se ajudar, né? Sim. E isso eu acho muito bonito, porque nos dias de hoje a coisa fica tão no individualismo, num lugar onde cada um tá só cuidando do seu, Sim. que esse espírito de associação, esse espírito mais comunitário, ele tá ficando mais raro. Então, eu acho muito bonito quando eu vejo tanto as ações, né, que a Raposa faz, o Bunkyo da Raposa, a Associação Bunkyo, a ASA. De qualquer forma, todo o movimento de associação é muito bonito, né? É juntar para todo mundo se mobilizar. Sim. Só que o do Kaikan ali, da Raposa, é muito interessante porque ele é também quase uma associação de bairro. E essa presença, né, de pessoas que a gente não está falando de uma associação que é nipo-brasileira apenas. A participação, ela é de todos ali, né? Todos. Isso é muito interessante. Você pega até mesmo hoje a presidência ali, né? Ela tá na mão de um rapaz que ele não tem descendência, jovem, uma liderança incrível de bairro, que tem também uma visão nova. Isso eu acho também muito interessante da associação da Raposa, de estar aberto a isso, né? Sim. De perceber ali a necessidade de envolver a comunidade que está em todo o entorno, fazendo parte do bairro, e a associação está dentro do bairro, e também tendo uma participação jovem, liderança, e de alguma forma ajudando a manter tudo isso, né? Ainda de pé, o espírito da associação, o espírito mais coletivo, né? Sim, é muito bacana essa parte de né, comunidade, união das pessoas da comunidade, todo ano ter várias atividades, como eu comentei do Undokai, tem o Haha no Hi, que é Dia das Mães, Titi no Hi, que é Dia dos Pais, Shinenkai, que é o Bonenkai, que é o final do ano, Shinenkai, todo ano tem essas atividades, né? Eu sinto a energia de lá do Raposa é muito animada também. Isso é uma característica da associação que eu acho também ela muito cativante. Sim. Muito animada, muitas vezes com karaokês, né? Muitas reuniões com comilanças, né? É o mochiori, né? As pessoas levam seus pratos e é muita bebida também, né? Mas, assim, são unidos, sim. A gente precisa dessa união em comunidade, né? Um ajudar os outros. A associação existe para ajudar a comunidade, não só a comunidade ajudar a associação, mas está ali para... Já ouvi comentários que, né, uma pessoa ali, famílias que estava precisando de ajuda financeiramente, pegaram todo o caixa da associação e a pessoa não tinha, sabe, coragem de falar, não, estou passando por dificuldade, muito difícil, mas aí ficaram sabendo e pegaram o caixa e deram para essa família, sabe? Então, isso que é uma associação. A associação serve para ajudar a comunidade, mais para ajudar a comunidade. Com certeza. Então, isso acho que funcionou e ainda funciona esse espírito de união, de ajudar os outros, né? Mas é aquilo também... Desculpa, pode continuar, Miriam. Não, essa cultura realmente não pode deixar, não pode acabar, e tanto é que mudou agora o nome, né, Kaikan, Associação Nipo-Brasileira do Bairro da Raposa, agora mudou, tá? Associação Nipo-Brasileira do Bairro da Raposa e Região. Então, não são só pessoas da comunidade do bairro da Raposa. Pessoas, então vai pessoas de Sete Barras, de Pariquera, Registro, e região. Então, une toda a pessoa, o pessoal de outras comunidades também se tornam eles têm mais força, né, para fazer bingos, né, e se tornam associados daquele lugar. Eu posso falar que eu já fui numa das festividades, né, que o seu Mário jogava bola com a gente lá. Um abraço pro pessoal, pro seu Mário e pro pessoal do futebol de cesta, que a gente brinca aí de futebol. E o seu Mário jogava com a gente e teve um momento que ia ter uma festividade e ele convidou a gente para participar lá e fazer um bate-bola, né, com o pessoal do bairro. Então a gente interagiu, fizemos um churrasco, participando das brincadeiras, do bingo. Passamos um domingo lá sensacional e mostrando realmente essa colisão, né, essa união de todos ali, das pessoas que são do bairro com as pessoas que estão indo conhecer o bairro, né, que estão ali participando e desfrutando daquele momento que para a gente foi muito gratificante, que até hoje a gente comenta dentro do futebol de cesta,
que foi uma das atividades que o grupo, né, nosso ali também, de recreação, de divertimento que a gente tem, de ter passado esse dia lá, e a gente sempre comenta para os novos que estão no grupo, a gente, né, que às vezes o pessoal, vamos montar um time de futebol, né, e a gente, não, a nossa resenha aqui é só entre a gente e tal, e aí a gente conta, a gente teve uma participação uma vez lá na Raposa, né, seu Mário convidou, a gente fez um jogo lá festivo com eles lá, e foi muito legal. Então eu sou prova viva do que acontece lá dentro do bairro. Sim, sim, muita legal. gente de Registro, outras regiões conhece por causa do campo, não, já fui jogar futebol naquele campo, Sim. né, então, e meu irmão também teve até uma época que ele trazia um monte de camiseta pra gente lavar, sabe, era da turma lá, né, é um time, e lá na sala tem um monte de troféus, assim, sabe, de futebol, né, então ele tinha um time ali forte, né, forte porque acho que tem lá o símbolo troféu, né, do time, Ganhou, né, e além disso ele também tem o dele mesmo, que ele era atleta, o meu irmão, né, já falando dele também. Sim. Bom, e tudo isso, assim, meu irmão também, ele teve esse apoio quando ele era solteiro, ele, né, através do CAICAN ali, associação, ele, assim, representava o bairro da Raposa para participar de São Silvestre aqui em Registro, em atletismo lá em Ibirapuera, tá? Ele era um corredor, assim, nossa, minha mãe não deixava a gente dormir no dia 31 de dezembro, enquanto ele não voltasse com troféu, sabe? Era assim, de varava. Desde pequeno? Então, minha mãe não deixava a gente dormir. Aí meu irmão voltava correndo da cidade, quer dizer, São Silvestre aqui de Registro, tá? Sim, eu lembro. Né? É o menor, né? Antes, existia, né? Então, e eu era pequena, falei, nossa, aí 1 hora, 2 horas, a gente tinha acordado e meu irmão voltava com troféu. Essa é o maior orgulho da minha mãe, né? Que legal. De voltar, o filho mais velho. E, nossa, valeu a pena não ter dormido. E como é 31 de dezembro, minha mãe ficava a noite inteira fazendo comida. Era tradicional. Fazia comida pro dia 1º, porque no dia 1º de janeiro, o pessoal do CAICAN, associação, era assim, eles vinham todo mundo almoçar em casa, sabe? E depois almoçava, depois ia almoçar na casa do outro, o dia inteiro almoçando, né? Primeiro, 9 horas da manhã, encontravam, ainda acontece isso, tá? 9 horas da manhã, no dia 1º, se reúnem na associação, canta o hino japonês, o hino brasileiro, faz um discurso, tem um petisco, uma bebida, fazemos campai, viva, né? Chegada do ano, é o Shinenkai que eles falam, sabe? Sim. Aí, como em casa é do lado da associação, todo mundo vai lá em casa, né? Aí minha mãe já coloca 2 mesas desse tamanho, assim, com comida, então por isso que ela tem que ficar acordada a noite inteira fazendo comida, né? Dia 31 pro dia 1º, porque vem a turma toda lá. Que e legal. É muita comilança, né, é cerveja, é todo tipo de bebida, né? E chá também. E chá também, né? Mas para as crianças, para as senhoras, né? Falando de chá, eu vou pegar um chazinho já aqui. Chá. Aqui, olha, tá uma cor bem legal. Com o chá premiado chá. Aqui, né? Da família Yamamaro. Tá. Depois você eu vou tá pegar, tomando que eu tô com água aqui. Meu copo tá cheio de chá também, aqui, ó. Aí já vamos tomar também um chá. Eu sou consumidor, né? Então não posso nem falar porque adoro chá. Tem um processo, dona Miriam, que eu acho interessante quando a gente falava aqui da associação, que já é difícil organizar umas pessoas, um grupo, né, com uma finalidade. Então, a associação por si só, já o fato dela estar até hoje ativo, já é um grande mérito, né? É uma coisa já interessante de analisar como o grupo se une. Mas parando para entender também que nessa equação, quem está ali no entorno também precisa encontrar, até mesmo a associação, uma vocação para que ela também desenvolva o bairro e encontre aí, digamos, muito mais do que só, não é só de eventos, né, e tem uma luta ali também de muita gente que também movimenta o turismo ali da região. A gente está falando de turismo rural, né, então a questão do turismo rural tem uma questão da experiência, né, uma questão de trazer gente de fora para conhecer um pouquinho de história, para conhecer também um pouquinho de uma vivência que ela não está acostumada, e aí eu queria entender também de você, como que você vê o bairro também se organizando dessa forma de entender o turismo, né, como uma forma de desenvolvimento ali de todo o território,
território, e como que você também está participando disso, né? Porque, querendo ou não, você também cabeça, é uma das lideranças ali nesse processo, que também está demonstrando que a associação, ela precisa também fomentar o turismo, né? Ela precisa pensar em como receber bem e como organizar todos para também se unirem, né? Para fazer aquela experiência de trazer gente de fora, que ela seja também incrível para todos ali, né? Tá, na época, bom, tem uma história longa que eu também fui para sair de registro, né? Sair para estudar, achava que nunca mais ia voltar por causa, né, de a gente sofreu muito quando era pequena, né? Tivemos que colher chá na chuva, no sol. E aí eu falei, nossa, não vou voltar mais para registro, vou ficar em São Paulo, né? E fiquei lá, me formei, falei, não vou voltar mais, mas quem disse que dessa água nunca mais beberei, né? Acabei voltando, casei, tive 2 filhos, né? Mas você estudou o que em São Paulo? Eu fiz biologia. Olha. Eu fiz aqui, na época era Unicep, era Celesul. Isso, fiz Celesul, eu cuidava dos meus avós, aqui no Jardim Hattori, né? Minha avó tinha derrame e eu cuidava dos 2, né? Meu avô morreu com 97 anos, né? Eles tiveram uma vida longa, tá? O chá faz vida longa, viu? Com certeza, o chá, né? O chá e o peixe, viu? Meu avô revelou isso, viu? Porque eu falei pra ele, Dijan, qual o segredo pra viver tanto assim? É beber chá e comer muito peixe. E temos tudo aqui, né? Peixe, cananeia, né? Então, iguape, nossa, ribeira também. Bom, voltei, né, com meus 2, casei, voltei com meus 2 filhos, porque achei um registro, o local para criar filhos é um local melhor, porque São Paulo, você não pode deixar os filhos no portão, que é um risco, né, tem que levar as crianças para a escola. O custo de São Paulo é pesado, né, essa pressão, esse estresse que acumula, trânsito, agora pior ainda, não tem preço nisso, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, vou trazer meus filhos para cá, criar aqui, educar aqui, eles saem do portão, vai de bicicleta para a escola, vai pro Kumon, vai para natação, vai para Fica esporte. Próxima da família também, é bom, né? Isso, aí, nossa, aqui foi o melhor lugar. E também voltei para registro porque meu pai ficou viúvo, tá? Minha mãe faleceu em 2005, meu pai em 2009. Aí eu voltei também para cuidar do meu pai, só que no mesmo ano meu pai faleceu, teve o infarto, né? Aí assim, o sítio... Não sei se é tudo isso, né, que o sítio ficou, tudo isso. Nossa, se eu ficar aqui hora contando. Eu adoro história. Bom, a gente gosta de ouvir. Meu pai sempre plantou chá lá no Raposa, né, e aí teve o auge do chá, da década de 80, a crise do chá, né, o auge do chá foi muito bom para meus pais, eles, né, conseguiram comprar muitas coisas, assim, terreno, trator, né, caminhões, aquelas coisas assim, mais lotes e mais lotes para plantar o chá. Mas aí chegou a crise do chá. A última colheita foi em 1994. As fábricas foram se quebrando, né? Foram se quebrando. Lembrando que Registro tinha mais de 40 fábricas, né? Isso, tinha mais. Extraordinário, né? É uma produção enorme, assim, e da noite pro dia. Grandes fábricas e as fabriquetas também, né? Sim. Cada um tinha suas fabriquetas no seu quintal. Cooperativa Agrícola, Chá Brás, Chá Ribeira, Agrochá, Chá Tupi, tinha muitas fábricas grandes. Meu pai vendia principalmente para a Cooperativa Agrícola de Cotia, onde tem hoje o Magnânimo ali, né? Sim. Ele vendia ali um caminhão. Meu irmão conta que tinha época que ele colhia 3 caminhões por dia que ia buscar o chá. Nossa. Então, meu irmão falou, 3 toneladas de chá por dia. Eu falei, cada caminhão 1 tonelada. In natura, tá? In natura, aquela verde, sabe? É muito chá que se colhia e vendia para a Cooperativa Agrícola de Cotia e eles processavam aqui. Bom, teve a crise do chá. Abandonamos o chá. A crise do chá, ela vem também por conta da lógica do dólar, né? Questões políticas, por conta do Collor, foi quebrando, né? E 98% do chá era exportado Europa, né? Estados Unidos, Argentina. E nessa lógica cambial quebrou. Isso, aí foi quebrando.
E aí a qualidade do chá também foi caindo, consequentemente. Também acabou os investimentos, né? Aí, isso. E aí nós, pequenos produtores, não tinha mais onde escoar o chá, não tinha mais fábrica que comprasse o nosso chá. Isso que acarretou, na verdade, para todas as famílias, né? Foi um cenário geral. Muito pesado, né? Para Registro, que foi considerada a capital do chá, né? Então, lembrando que teve todo esse momento que a cidade se consolida com esse título, a capital do chá. Que era a maior fonte de renda da cidade. Exato. E eu acho que vocês agora, desse momento atual contemporâneo, estão dando uma nova repaginada por essa questão, né? Sim. De voltar a Registro ter esse novo... novo não, né? Retomar o título, né, de cidade capital do chá. Então, turistas que vêm nos visitar, sabe, eles falam assim, nossa, faz 35 anos que eu não passo aqui na rodovia, né? Falei, cadê aqueles chaminés de chás, né? Aqui eu chegava aqui, exalava, a cidade exalava cheiro de chá, né? O pessoal falava isso, né? Falei, cadê aquele mar de chá nas rodovias? Eu vi aquele chá, não tem mais, né? Hoje, quem tinha chá trocou pelas plantas ornamentais, banana, palmito pupunha, foi pra outros segmentos. Aí, cadê? Ele ficou assim muito triste, sabe? Que ele... Verdade. Eu sou de São Paulo, sou paulistano de nascença, né? E vim para Registro, mas vinha para Registro visitar os parentes, né? Que eu moro ali também no Rattori e o irmão da minha mãe mora ali também. Então a gente sempre vinha nas finais de ano visitar. E quando a gente estava chegando na cidade, você já sentia aquele aroma de chá. Cara. Que era extraordinário, né? Você sentia o aroma do chá, mas ficava, da onde que é esse cheiro, né? E aí depois que a gente foi saber, né, que era pelas fábricas de chá, né, que, como a cooperativa, né, que era aqui dentro da cidade, então praticamente na entrada da cidade, né? É mesmo. Então fazia todo o processamento e ali, né, o chá, né, o cheiro do chá vinha em abundância para quem estava chegando na cidade. Então, cara, que tempos esse, hein, cara? Eu não peguei essa fase, cara, mas porque eu vim para Registro em 90. De vez para cá. Quase no final. Eu vinha, né, esporadicamente, finais de ano, fazer visita, mas aí a irmã do meu pai, a irmã da minha mãe convenceu minha mãe de vir para Registro e minha mãe convenceu meu pai e aí em 90 a gente veio para Registro. E aí 90, a gente pegou o finalzinho. Se você falar em 90, a última colheita do chá lá no sítio foi em 94. Então já estava no final do chá. No final do chá. Mas ainda as fábricas estavam ali ainda, né? E Miriam, quando acontece esse processo, né, desse colapso geral e que afeta todos, como que aconteceu esse período, né, desse momento de 94 para depois vocês chegarem a hoje, né, terem um direcionamento de um chá bem diferenciado com o conceito agroflorestal? Como que foi esse processo do se entender de novo, né, como propriedade? Como que foi esse processo para vocês? Bom, começou com o sistema agrofloresta, né? Meu irmão, devido à crise... Mas logo em 94, assim, já... Não foi assim, não. Levou 30 anos. 30 anos. Mas a família, então, parou de mexer com chá? Paramos. Em 94 foi a última colheita com arrendatário, né? Meu irmão não conseguia mais, aí ele foi para o Japão e ficou anos lá. O sítio ficou parado? Com arrendatário, Desculpa. Arrendatário morava, o caseiro morava ali, né, na casa, que vocês conhecem lá. Tentaram esse cultivo do chá, continuar, mas também não conseguiram, abandonaram, saíram da casa. Mas meu pai teve esse êxodo rural, né? Aí meu pai veio para a cidade, passou a morar aqui no Rattori e a casa ficou lá, assim, Bom, foi muito triste, tá? Muito triste. Meu pai não dirigia, dependia de carona. A minha irmã vinha lá de São Paulo, pegava meu pai, vamos lá pro sítio, aí via todo abandonado, mato crescendo em volta da casa, o chá, aquele bonsai virando 3, 4, 5, 10, 15 metros de altura, sabe? Selvagem já. Então tem pés de chá da Camélia sinense de 15 metros de altura. Então, assim, foi em 2008 quando a minha irmã resolveu viu a tristeza do meu pai, né? Porque é um lugar que meu pai investiu, que viveu lá, né? derramou muitos suores ali, né? Sim. Eu fiquei sabendo que ele comprou aquele sítio com empréstimo, sabe? Puxa, então, ele trabalhava, como ele era carpinteiro, ele trabalhava
carpintaria para poder pagar esse empréstimo, sabe? Então, ele quase não ficava no sítio. Quem ficava no sítio é o meu irmão mais velho. Então, para pagar esse empréstimo, ele trabalhava para fora. Eu lembro que ele saía segunda, voltava sexta-feira para casa. E voltava sem dinheiro, porque todo o dinheiro ficava lá para pagar, né? Então, levou anos, né? Então, foi, assim, muito... doloroso, né? Minha mãe sofreu muito, né? E foi assim. Depois, ele, com tudo isso, ele conseguiu pagar toda a dívida dele, né? O empréstimo dele ficou aliviado, deu auge do chá, Sim. ganhou muito dinheiro, depois teve a queda, e aí abandonamos por 27, 28 anos, tá? Então a árvore do chá da Camellia sinensis virou uma árvore enorme, e meu irmão, com essa crise, meu irmão teve que ir para o Japão, Decassegue, tá? Aí eu não sentia a crise porque eu estava morando em São Paulo, né? Eu também fui para o Japão como Decassegue, trabalhei lá como cuidadora de idosa, já tinha essa experiência de cuidar dos meus avós, né? Foi bastante válido. Eu cuidei, trabalhava no hospital. Então, e aí voltei, e aí meu irmão ficou lá direto, veio buscar a família e ficou lá por bom tempo. Em 2008, a minha irmã, voltando agora, a minha irmã Aurora, ela veio, a Marina também, né, sempre revezavam, que moram em São Paulo, né, pegavam meu pai, ia para o sítio e começaram a limpar, resgatar o sítio, sabe? Isso que ano? 2008. 2008. Até 1994 até 2008. Ficou abandonado. Entre aspas, abandonado, porque sempre meu pai estava vigiando, apesar de não poder trabalhar. Mas ela não operava ainda nada do turismo e nem do chá. Nada. Entendi. Aí... Sua irmã volta, minha irmã, não, ela é casada, tem família lá, mas ela vinha, pegava meu pai em registro, ia pro sítio, dava uma olhadinha lá e voltava para São Paulo. Sim. 2009, eu resolvi vir para cá, porque meu pai ficou viúvo. Peguei meus filhos, né, e meu marido, convenci meu marido a vir para registro também, ele é de São Paulo, e ele sofreu bastante com o calor, mas agora virou resistência, tomou água daqui, gostou. Tomou a água da Ribeira, não sai mais, né? Enfrentou o calor, aguentou o calor. E agora ele tá mais resistência, conhece qualquer esquina que resiste melhor que eu, né? Foi dessa forma, e voltando ao chá, né? Que acontece essa retomada, né? E ao mesmo tempo esse caminho de vocês caminharem por um chá agroflorestal, né? Tá. Aí 2008, depois 2011, depois do falecimento do meu pai, meu irmão do Japão volta, tá? E ele se assustou com o sítio, né? Tudo cheio de mato, cheio de floresta. O que eu vou fazer com isso, né? Derrubar a mata como antigamente fazíamos, não pode mais. Palmitos de Jussara ali no meio, é uma espécie em extinção, símbolo da Mata Atlântica, não podemos mais cortar, né? A natureza tinha feito também o seu trabalho ali, nasceu e brotou coisas. Aí veio o Mário ali, né, da associação, trouxe o seminário, seminário do Sistema SAF, Sistema Agrofloresta, para capacitar pessoas da comunidade a trabalhar de modo sustentável, né, respeitando o meio ambiente. Não podemos mais cortar aquelas árvores, passar aquelas máquinas, derrubando tudo, fazer uma monocultura. Aí meu irmão chegou em casa e falava, sistema SAF, que isso, né? Eu também nunca tinha ouvido falar, né? SAF. Aí depois a gente foi abraçando, entendendo, sabe, como trabalhar com o sistema agroflorestal. Para quem não conhece, Miriam, como que você explicaria o que é o sistema agroflorestal aí? Sistema agroflorestal é trabalhar de modo, respeitando o meio ambiente, trabalhar de modo sustentável, onde tem uma floresta, onde tem uma, tudo que você planta na sombra não dá muito, produz muito, certo? Sim. Mas é de qualidade. Onde tem uma clareira, meu irmão planta, faz uma hortinha, planta seu couve, sua alface, sabe?
dá para sobreviver muito bem assim, produzindo alimentos saudáveis, bons, sem agrotóxicos, sem precisar jogar, né? Aqueles, assim, para você sobreviver, sabe? E vender. E meu irmão criou essa... Uma lógica contrária também à monocultura também, né? Isso, então é uma diversidade, né? Isso, aí ele começou a participar de feiras também de 7 Barras, né? E todo sábado ele ia vender as suas verdurinhas e assim vai. Aqui em Registro também, né? Ele participou das feiras todos os sábados. Agora ele tá meio cansado, de 76 anos, acho que ele desistiu. E está trabalhando mais com cultivo do chá, com turismo, né? Está nos apoiando mais nessa parte. E foi assim, sabe? E o chá... Então, através de um conhecimento, então, que, digamos... proporcionado pela própria associação que conectou esses pontos, né, de um conhecimento acerca de uma cultura que é a cultura agroflorestal, né, ela mudou então um pouquinho, ou trouxe uma luz, né, talvez aí para vocês entenderem como que foi esse processo de conhecer, mais a área. Conhecer o conceito e olhar basicamente para o que vocês tinham ali como uma oportunidade também, né? Como que foi isso? Sim, é graças à associação, de fato, né? Porque eles que trouxeram esse sistema, essa capacitação, esse seminário anual, né, pela ONG Versa, é importante comentar isso, a ONG Versa que proporcionou tudo isso, Instituto Florestal, tá? Eles que trazem alunos especialistas do sistema agroflorestal, Universidade de São Carlos, Unesp, Instituto Florestal. Que legal, né? É um intercâmbio de conhecimento. A ONG Versa, onde eles injetam ali, trazem profissionais para capacitar. Que legal. Então, juntaram muita gente lá, ainda junto, sabe, na associação, e é bem interessante, né, o conteúdo. Eu até comecei a fazer até o almoço lá para o pessoal, pela Fudincai, quer dizer, grupo de senhoras da associação, pediram para fazer comida ali para esse seminário, 60, 70 pessoas, sabe, tudo fazendo curso, né? Então, aí a associação que ganha com isso, sabe? Sim. Então, oferecendo esses almoços, tanto para turistas, também com o tempo foi assim, sabe? Aí o Mário Terashima, ele trouxe esse curso de turismo rural na associação, né? Puxa vida, pela Senar, tá? Levou, aí, foi a sementinha ali, então. Isso, aí falei, meu irmão Kazuko fez em 2016 esse curso da Senar de turismo rural. Ele começou a contar, falei, pô, interessante, eu também vou fazer. Em 2017 eu também fiz a inscrição. E foi assim, bem longo, sabe? 1 ano e meio, 3, sexta, sábado, domingo, sabe? Assim, bem longo, né? Eu sei que foi 1 ano e meio, coisa assim, um curso de todos os finais. Grande, né? Aí a professora Cíntia, lá de turismo rural, ela vinha lá de São Paulo, né? E dava esses cursos, ela dormia aqui em Registro. Ela foi uma excelente professora, ela também foi além do sistema agroflorestal, a Versa, né? Foi o turismo rural, a Cíntia Sugino, ela foi também a Senar, né, foi um dos motivos do start do turismo, tá? Onde eu conheci a Terezinha Shimada, a Mariusa, a Lindenberg, a Sueli, a Sônia, a Jacirema, que estão trabalhando aí, assim, com turismo, sabe? É um curso tão interessante, porque a gente faz cursos por aí, pela Senar, faz só para receber o certificado. É importante ter conhecimento, né? Tá aberto. Levamos esse curso tão a sério, que... Formou um grupo potente, né? Ali. Vontade de... eu acho que o grupo, né? Isso é importante. Aí a Terezinha começou a trabalhar também com o turismo ali na propriedade, e aí assim, a gente tinha trabalhinho, eu e a Mariusa, nós ficamos com a história da imigração japonesa, outro grupo com, né, outros assuntos. Aí eu grudei na Maru, sabe? Na Mariusa, né? Sim. Nossa, aí a Mariusa nem Um beijo, né, pra Maru também. Obrigada, Maru. Nossa, ela é uma amiga, ela é uma professora para mim, né? Eu tenho muita gratidão, é uma irmã, até o nome dela é Maru, né? Yamamaru, então Yama e ela é Maru, né? Até isso, só com o tempo a combinação, né? Vai percebendo, que né? nós
percebi, eu falei, Os sinais. nossa, né? Acho que você reencarnou meu pai, né? Então, e a união, que é isso que é muito interessante, nesse É. processo de conectar pontos, né? E encontrar uma galera também que tá Isso. entendendo esse conceito. Porque isso. tudo é um conceito, é só uma Isso. ideia. É um foco que o grupo O teve, foco, né? exato. E a professora também foi muito importante, essencial para essa união, Fazer essa né? conexão. Vamos, então, foi por aí, sabe? Aí a formatura desse curso do Senar foi lá na associação, né? Foi lindo Isso foi em que ano? formatura. 2017. Olha E só. no momento, né, que vocês estavam ali naquela dúvida, né, Uhum. de como trabalhar novamente com o chá, né, Isso. porque estava, né, meio que extinto, né, Uhum. a produção do chá na cidade e como, né, usar, né, a área de uma forma que trouxesse, né, condições de vocês poderem produzir. Uhum. E aí, através de todo esse trabalho, né, trazendo a SAF, Uhum. o curso. Benefício para a comunidade, né? É. Movimento ali também em Uhum. torno. E uma coisa que talvez a gente precise ressaltar, né? Essa modelo, eu acho, né? Que o bairro Raposa ali tem se despontado muito nessa união mesmo, né? De capacitação, união e ajuda para que todos de alguma forma se beneficiem, né? Sim, sim. Isso é uma coisa, característica muito legal mesmo. Uhum. Associação ajudar a comunidade, né? Exato. Trazer profissionais ali, professores, para capacitar pessoas. Porque Isso assim como desenvolveu, eu acho, a propriedade e a questão do negócio Também, familiar, desenvolveu de outros ali, né? também, Então, quando o vizinho cresce, nós crescemos também, né? Nada Sim. conseguimos sozinhos, né? Jamais, é muito... bom, nós estamos nessa caminhada já faz 10 anos, né? Eu me baseio porque teve a colheita do chá agora, a primeira colheita do chá em Sim, setembro, que é o sim. 8º ano já, também foi ideia da Cíntia Suguini, nessa professora do Senar, por que vocês não fazem a primeira colheita do chá, Olha, sabe? Há 8 anos atrás, logo depois que terminamos esse curso, né? Que visão, Aí- né? Que visão espetacular. né? Então, ia lá de fora, né? Então, ela deu essa ideia, nós estamos no 8º ano já. puxa vida. Mesmo na pandemia, fizemos online, né? Junto com o Shimada, porque lá não tinha internet, agora tem, tá? Aham. Fizemos no sítio Shimada e todos os produtores estamos caminhando, né? Tem a Maia, tem o Fartura, e que mais pessoas que têm o chá ainda abandonado resgatem o chá, né? Sim. E exatamente, que Miriam, porque- tenha essa oportunidade, porque nós recebemos agora a Rota do Chá todos os anos, até é o 10º ano. Nós, Sítio Yamamaro, entramos na 3ª, tá? Não começamos, porque nós não existíamos ainda. Nós entramos na 3ª Rota do Chá, e eles estão já com 10 anos. Tá? Aí o Milton Amaya pegou o pessoal, professores da escola de chá, mais a Renata, que é a influencer lá, né? Sim. É especialista de chá. A Milton Amaya pegou esse pessoal, levou lá no sítio. Falei, olha, tem um produtor aqui que trabalha no sistema agroflorestal de chá. Aí foi aí que nós conhecemos, e no ano seguinte já começaram a trazer os especialistas, sommeliers e amantes do chá na propriedade. Interessante. E aí Vamos foi... até fazer uma retomada, porque assim, talvez nem todos entendam o que é a Rota do Chá, né? Quem participou teve a experiência, né? Ribeira Plus também produziu ali um VT e uma matéria, uma reportagem também sobre esse encontro, esse evento. Ali foi a primeira colheita. Só que a Rota do Chá, ela acontece ali no Toro Nagashi aqui, né? No período próximo ao Toro Nagashi aqui. Tem assim, eu falei também errado, é a Rota do Chá da Escola de Chá em Baú e em Fusorina, tá? Sim, sim. Porque a Rota do Chá aqui de Registro já existe muitos anos, né? E a Rota do Chá existe para todo mundo usar, certo? Sim. Sim. Todo mundo pode usar, qualquer guia, qualquer, né? Pode, assim, visitação em igreja, em casas tombadas, né? Pelo IFAM. Tem Sim. muito percurso da Rota do Chá. Esse é um percurso, é um roteiro ali baseado no turismo, né? Então são pontos Isso. que a cidade mapeou ali e estruturou Isso. essa Rota do Chá. Então. Tem aqui as mudas tombadas pelo IFAM, né? Sim. Então, tudo isso é a Rota do Chá que existe há muito tempo aqui, né? Organizado pelo registro. Mas aí vem a Escola do Chá, essa parte especialista do chá, e usa esse roteiro só nas propriedades onde tem chá.
E ela ganha o nome do quê? O nome dela ela é Rota do Chá da Escola de Chá em Baú e Infusorina. Entendi. E elas conseguem, são 2 pessoas que conseguem trazer gente do mundo inteiro. Exato. Esse ano vem gente até da Espanha. Olha que legal, hein? Né? Muito E 10º legal. ano já. É um negócio que o pessoal não percebe, mas assim, o chá, ele tá indo além da dinâmica do produto que você tá vendendo, você tá trazendo gente de fora, não só turistas nacionais, como internacionais, que chegam até Registro, se hospedam e vão para essas experiências para conhecer, para deixar também aqui um dinheirinho, porque ele compra, ele movimenta. Então, ou seja, o chá, vocês estão trazendo, na minha visão, uma retomada, né? Para essa releitura da capital do chá, sim, Registro de novo, capital do chá, e trazendo muito além do produto, a experiência do chá, né? Porque não é só também o produto, porque tem todo um conceito do estarmos aqui sentados tomando um chá. O chá também tem um lugar, assim, de uma experiência, né? De saborear ele, que é diferente também da dinâmica, sei lá, do café, né? O chá, então, eu queria também entender um pouquinho de você também, né? Nessa pegada, né? De também pensar a experiência do chá, que vai além do produto, né? O que vocês trazem também, assim, como vivência, né, para as pessoas ali quando vão até o sítio? O chá, essa bebida chá une as pessoas, né? Une... O pessoal aqui de Registro, eles têm essa memória afetiva. Hoje a gente trabalha com turismo pedagógico, as crianças vêm, tomam o chá e falam, nossa, eu lembrei da minha avó. Porque eu ia lá na casa da minha avó, eu tomava esse chá. E as crianças deixaram de tomar o chá, sabe? No passado, tomava. E tem uma amiga, a Gisele, né? Um abraço para a Gisele. A Gisele fala assim, nossa, ali na fábrica Cooperativa Agrícola de Cotia, né? A usina, tocava uma sirene 10 horas da manhã. Eu lembro disso, sabe? E eu também estudava no Fábio Barreto, sabe? Era o horário do intervalo deles, coisa assim, sabe? A fábrica dava um intervalo para o pessoal descansar, tomar um chazinho. E nós também aproveitava para a hora do intervalo, assim, do Fábio Barreto. Era uma sirene alta, que escutava pela cidade toda. Né? Então, essa memória, assim, mesmo, né? Era a sirene das fábricas. Puxa vida. E a gente do lado ali, né? Sim. E sabia aquela sirene, agora já são 10 horas, agora são 11 horas, a gente já sabia, né? A gente estudando ali. Então, o chá, ele tem esse negócio do reunir, né? Nossa, e aí a Gisele mesmo, eu estava conversando com ela, esses dias eu viajei agora, nós fizemos curso de especialização de chá em São Bento de Sapucaí, lá na Escola de Chá em Baú, tá? Patrocinado pelo Procute, tá? Eles que governo do estado. Isso, eles que patrocinaram e nós ganhamos essa bolsa e fizemos um curso de 10 dias lá. Imersão na Escola de Chá em Baú. Aí a Gisele aqui de Registro, a Mariusa, meu irmão, mais pessoas de outras regiões também se encontramos lá. E ela estava comentando nessa viagem, né? Ela, Miriam, antigamente nós saíamos de Registro, a gente fazíamos assim reunião em casas assim dos nossos amiguinhos e toda casa tinha chá. Não tinha refrigerante, não tinha esse suco artificial, toda casa tinha chá, né? Se perdeu, né? Se perdeu. Né? E uma coisa, né, Miriam, que eu vou te falar assim, meu palpite também como pessoa que trabalha com comunicação e também vê a cidade como... A gente tem que pensar a comunicação de Registro, né? Se o nosso posicionamento e reconhecimento é a capital do chá, como que a gente traz mais essa presença do chá, né? Então a gente vê às vezes ali, né, na calçada que tem a mudinha, não sei se todos sabem, mas a calçada icônica de Registro, ela é uma muda de chá, né? Sim. E ao mesmo tempo, assim, os estabelecimentos precisam entender que se é a capital do chá, você tem que ter no seu menu chás. Poderia, né? É necessário. Não temos uma casa de chá em Poxa Registro, vida, né? então assim, é um processo que a cidade, assim, ela tem que começar a se despertar, que vocês já estão movimentando isso e tem gente que está visitando aqui a região, passando por Registro, querendo conhecer mais coisas sobre o chá. Levaria uma lembrancinha de chá, um kit de chá, mas os empreendimentos, eles também precisam se ligar que esse é o posicionamento da cidade, que tem muita oportunidade nesse lugar, para eles também entenderem que eles precisam embarcar nesse processo de fazer isso daí ser mais memorável, né? Para quem entra em Registro, sabendo que está entrando na capital do chá, para num restaurante e fala, queria ver, tá, o menu, o cardápio dos chás aqui que temos, porque tem 3 grandes aqui famílias que também lidam, né, com processos do chá, que é muito interessante, fora que existe aí a abertura para
para diferentes experiências do chá, né? Existem diferentes tipos, né? Então, tem toda uma imersão no universo do chá que não é só um drink, assim. Também existe o mundo do coquetel também, né? Os coquetéis através do chá, mas a vivência do provar o chá, de degustar diferentes tipos de chá, é uma coisa que, assim, as pessoas talvez não tenham ainda despertado essa vivência da experiência de ter o saboreio do chá, né? Como uma vivência, como uma experiência. Tá. Que muitos criam agora a casa do chá em cada esquina, né? Sim. Aqui no Brasil, cada esquina tem a casa do café, o barzinho, todo lugar tem um café, né? Que seja igual à Europa. A Europa, cada esquina tem uma casa de chá. Olha só. Né? E não sei se minha irmã vai ficar brava, mas acho que não. Já teve casa do chá aqui em Registro, tá? Ali na frente da Santa Helena, supermercado Santa Helena, tinha uma casinha chamada Aurora Bomboniere. Minha irmã. Lembro. Minha irmã. Olha. Ali, ela era solteira naquela época, né? E ela morava em São Paulo. E como eu entrei lá para fazer o curso em São Paulo, né, fui fazer biologia, e eu não podia abandonar meus avós aqui, que eu cuidava dos meus avós. Aí eu fui para São Paulo, minha irmã voltou, a Aurora voltou para Registro. O que eu vou fazer em Registro? Vou trabalhar como autônomo. Aí ela fez uma casinha ali. Meu pai que fez aquele balcão, sabe aquele banquinho, toco de madeira? Lembro. Você lembra, tá vendo? Tinha a estufa ali com doces, bolos. Isso. A coxinha era maravilhosa. Isso. Meu pai que fez, porque, né, o dinheiro era curto, pegou o toco de pau lá do Raposa, fez, sabe? A bancada tudo assim de madeira, colocou um vidro, assim, né? Não do lado da antiga Rap Video ali. Do lado do Tsunoda. Ela alugou o espaço ali do Tsunoda. Mas vendia salgados também? Vendia. Salgado, doce. Eu lembro, sim. Bomboniere. Ela é a mãe do Elton? Não, aí minha irmã passou ponto, tá? Porque minha irmã casou, teve uma filha com deficiência auditiva, né? Aí ela casou, ela voltou para São Paulo. Mas aí antigamente essa Bomboniere tinha uma casa de chá, então? Ela fazia... Isso, passou ponto para a mãe do Elton. Sim. Que é prima. É nossa prima. Que legal, É parente, né? Sim. A família Tachira é parente. Que legal. Então aí a Ruth Yoshi, né? Ela comprou ponto, minha irmã passou ponto para ela continuou por muitos anos. Sim. E também vendia chá lá? Vendia chá também e fazia um bolo delicioso feito pelo Edmundo. Ai, puxa vida. Aquele bolo fofinho. Nossa, e aquele ponto realmente ele era muito emblemático mesmo. Sim. Eu lembro muito de comer um lanchinho da tarde lá com minha mãe. Comedor, o bolo. Você falou do banquinho de madeira, eu me lembrou isso. Você sentou nessa madeira, então. É meu pai que fez, tá? Puxa vida, olha só. Isso é uma memória afetiva, eu acho que muita gente compartilha aqui em Registro. Porque é um estabelecimento que marcou uma época ali. E o que minha irmã mais vendia era chá batido chá preto, batido no liquidificador com limão. Aí ficava meio espumante, o pessoal vinha tomar direto. O pessoal do salão de cabeleireira ali da Anitta. Era refrescante, né? À tarde enchia. Eu ajudava de vez em quando, né? Porque eu morava em São Paulo. Aí quando eu via no final de semana, aí eu ajudava ali, sabe? Então o pessoal do salão toda tarde estavam... Era muito bom, viu? Era o pessoal da Anitta. Então vinham lá tomar esse chá. Que bom que vocês conhecem e tomaram esse chá ali, tomei, né? Marcou época mesmo. Sim. Eu acho que muita gente compartilha essa memória, viu? Tá vendo? Teve já a Casa do Chá em Registro, Teve viu? mesmo. Poxa vida. Auroras Bombonieres. Olha só. E falando da rota do chá, Maru, vai. Fiquei com a Maru na cabeça. Né, eu posso falar também um pouquinho que eu tive essa experiência, né? Vocês convidaram a gente, eu, a Ira, e levei a Eduarda também, a filha, para a gente fazer a rota dentro da propriedade da família. E assim, foi um momento muito especial. Para quem ainda não foi, eu já deixo a dica aí, porque é muito emocionante, né, saber de toda essa trajetória que você está contando aqui para a gente também, que você conta lá, né? Da vivência realmente, da gente fazer a colheita, né, do chá, vocês ensinar... Processar, né? Todos ali, qual folha, né? Porque tem que ter o tato, né, de conhecer qual folha, né, o brotinho ali, de estar fazendo essa colheita, e depois, né, a secagem, processamento, até a gente vir aqui, né, tomar o chá. Foi um momento muito legal,
muito, né? E conhecer a propriedade, que é maravilhosa, né? A gente tomou banho de floresta lá também, né? Esse é um processo interessante, porque acho que para se chegar no conceito do chá, esse lugar, né, de você trazer as pessoas talvez para um momento mais presente, de perceber as coisas, sentir o som das árvores, dos pássaros, esse banho de floresta que traz uma conexão mais para o momento presente. A experiência do chá, ele traz mais sobre esse lugar, talvez, de desacelerar e estar aqui mais presente, saboreando aqui o meu chá com você. Certeza. Então é um estado, é uma vivência, né? Então a gente está falando de não muito mais do que um produto, né? É toda essa experiência que a imersão e o processo de estar ali acompanhando, né? A colheita, ela envolve o talvez sentir a plantinha, né? Largar um pouco esse celular, essa coisa da tela e estar ali mais presente, ouvindo as coisas, reparando. Então, não é só usar, né? Quem aprecia o chá, vem pessoas que quer realmente estar em imersão com a natureza, contato com a natureza. Tem pessoas que é muito sensível, só entrar ali na maca se sente sendo energizada, carregada, né? Às vezes até assusta, porque ela sente mesmo, fica até tremendo, sabe? Nossa, o que tá acontecendo, tá né? Mal, né? Tá passando mal, não, eu tô recebendo energia. Nossa, né? Parece... Isso é muito legal. Então, assim, as pessoas muito, assim, estressadas, depressivas, vêm ali, falam assim, Miriam, eu vi uma pessoa, tô voltando outra pessoa. A natureza, né? Então, o pessoal da capital, São Paulo, Curitiba, vem assim e tá nessa... A gente tá lá no mato o tempo todo, né? Mas eles sentem, né? Porque, né, Miriam, pera e pensa, né? São Paulo, ou capital, né? A gente tá falando de uma cidade hiper estressante. Uma coisa que toda hora você já tá retraído na contenção do seu estado, assim, de... Sabe, de alerta, né? De alerta, da ir dúvida. pro interior, né? Vir pro Vale do Ribeira, entrar dentro da propriedade do sítio e tá realmente ali quase vulnerável porque você tá ali na natureza, mas também tá seguro, é um negócio que realmente é uma experiência que deve tocar a pessoa, porque a gente também tá aqui convivendo com isso, a gente já trata com mais naturalidade. Mas realmente no seu relato de saber e ouvir, né, as pessoas falando, cara, isso daqui me trouxe uma energia diferente, eu tô saindo diferente daqui, é porque realmente... A vivência aqui e essa experiência que vocês conseguem trazer para as pessoas, ela propõe isso, né? Uma experiência de quase desconexão com essa loucura toda desse mundo e um estado mais presente do aqui e do agora, né? Isso. E além de eles virem assim para se curarem, né? Nós também, eles nos transmite muito conhecimento, eles nos ensinam muita coisa, eles dão ideia, sabe? Por que você não faz isso? Por que vocês não fazem um furô com flores da camélia sirinense, né? Tem pessoas que trabalham com essa parte de fitoterapia, né? Faz um furô aqui, assim, fogão de lenha mesmo, esquenta. Já pensou se colocar um chá no furô, né? Nossa. Fica com a pele assim. Imagina a Jussara, porque nós trabalhamos com a Jussara também, tá? Não só o chá. A Jussara é um outro produto, né? Eu tomei um suco de polpa de Jussara. É o açaí da nossa região, tá? É o nosso açaí. É o açaí. E é 2 vezes mais nutriente do que o açaí, tá? Sim. Desculpe os açaienses aí, mas foi comprovado em laboratório, Exato. Tá? Isso é uma potência que a nossa região tem que saber, né, utilizar e explorar isso. Isso, então o nosso potencial aqui não só do chá, mas a Jussara, né, e tem antociamina que é bom para a pele, então estão tentando liofilizar, né? Transformar ele em pozinho para talvez exportar, já pensou? Gerar produtos cosméticos, sabonete, creme, assim, para... Uma outra forma de gerar renda através do chá, né? Então, assim, lá também tem essa... falando de produto, não fora o chá, a Jussara, a gente é um produto que é muito difícil de fazer, porque ela oxida muito rápido, né? Então, fazemos mutirão, tá? Convidamos o pessoal da comunidade, 15, porque em familiar não dá. Requer muita mão de obra. Então, tem um que colhe 5 horas da manhã, vamos lá, colhe a Jussara, que é lá no alto, né? Tem que ter técnica para colher. Põe na mesa, já separa o verde, o estragado, né? Assim, os galhos, a sujeira, os insetos. Depois coloca no hipoclorito por alguns minutos, depois na água morna, depois o despolpamento, coloca no sequinho e isso aí leva
10 horas da noite a gente está terminando. Começa às 5 horas da manhã, 10 horas da noite estamos terminando. Isso para extrair a polpa e para fazer aquele suco delicioso. Isso. É um trabalho intenso que tem que ser feito tudo no mesmo dia. Puxa não dá vida. para deixar para outro dia. Entendi. Tá? E todos que forem, no mínimo 15 pessoas tem que ter. Tá? Aí 15 pessoas trabalham lá, 15 pessoas ganham, a gente divide em 15 iguais, sim, tá? Se eu levo 10, você leva 10, você leva 10, cada um leva e enche o freezer, dá para o ano todo. E a gente serve para os turistas, né? Sim, o suco de Jussara. Fazer um dia uma rota aí da polpa de Jussara para ajudar o pessoal a colher e já fazer. Rota do chá, rota da Jussara, boa ideia, viu? Vamos criar mais um produto, né? Para explorar. Eu acho que o turismo é sobre isso, né, Miriam? Saber empacotar experiências e, obviamente, entender o que você tem de vocação, né? Se o bairro tem produtores de Jussara, e obviamente a Jussara por muito tempo estava sendo extraída talvez de forma errada, né? E utilizou agora, na verdade, do fruto dela ali para poder fazer aquilo ali, um potencial turístico, um potencial nutritivo, de cosmético. Ixi, abre oportunidades inúmeras aí. Só alimento, bebida natural, benéfico, né? Que estava escondido. Nós somos os tesouros, nós estamos tesouros escondidos aqui, que, né? Exatamente. Nunca imaginava que esse Jussara fosse tão, né, nutritivo tanto quanto o açaí. Sim, já até pensou, mais, né? Já pensou, daqui a pouco vai ter a sorvete de Jussara, já pensou, com certeza. Creme, né? Não, mas o suco é delicioso, não sei se você provou, cara, provei, um suco delicioso. O suco em si, assim, não tem muita graça, mas se você coloca um pouquinho de fruta cítrica... O que eu tomei lá na associação tava gostoso, até que tinha a vontade ali, tava se servindo ali. Fruta cítrica, né? Por isso tá com pele bonita aqui. Né? Então, aí você coloca um limãozinho, maracujá, abacaxi, fica outra coisa, tá? Tá dando uma dica já, né? De como preparar. E Miriam, e falando do chá, né? Cadê? Aquele que tá premiado, esse aqui, né? Esse aqui é o chá. Vocês foram premiados aí, né? Chá Preto em 2023. O concurso brasileiro de chá preto artesanal acontece em anos ímpares, tá? 2023, ganhamos medalhas de ouro, tá? Então, agora, esse ano, 2025, teve de novo o concurso brasileiro, também ganhamos medalhas de ouro, tá? Que legal, hein? Então, foi isso aqui, nossa, agrega muito valor, né? Eu colei aqui, né? Mas, assim... É um chá premiado, tem que estar destacado. Tem que estar mais destacado ainda. Isso, são sommeliers especialistas, tem uns jurados lá, né? Que eles tomam o chá no escuro, sem saber a origem, tá? Sim. Não sabe de onde que é. E é assim. A gente manda 10 amostras para 10 jurados e parece que funciona assim. A gente vai tentar mostrar aqui, né? A embalagem é pequena na minha mão, mas vamos tentar mostrar um pouquinho para vocês, né? A embalagem, né? E olha a perfeição da embalagem, né? Então, realmente mostrando que é um produto de qualidade. Né? E tem uma questão também, que eu acho que esse daí está num formato bem interessante também para consumo, mas hoje em dia também tem muita gente adquirindo coisas para montar um presentinho, né? Sim. Tem uma questão assim que eu percebo muito quando a gente vai receber amigos de fora, assim, a gente quer entregar para eles ali uns produtos regionais. Então esse produto aqui está sempre nas cestinhas que a gente entrega, mas é muito interessante porque além de inclusive os hotéis, né? Isso vale outro toque também. Sim. Ali naquela coisa de frigobar, né? Tem as coisas da nossa região também. A gente, lá dentro do Contour, a Miriam também faz parte do Contour, a gente já debateu sobre essas questões, até criamos uma câmara técnica para tentar auxiliar nessa parte, né? E aí a gente, né, com o Eric e o Roberto, que infelizmente já não estão mais conosco no Contour, mas a gente conseguiu fazer algumas visitações na rede hoteleira de registro, né? Bacana. E realmente a gente viu que não existe nada referente aos produtos locais, né, da cidade ou da região, exposto, tem muita coisa para desenvolver mesmo, né? Então assim, demonstra como a gente região... vai para outras regiões, na hora que você chega numa pousada, no hotel, a primeira coisa que a gente vê é o produto da região exposto ali, né? Mas já tentamos, tá? Já tentamos, já
passamos em hotel por hotel, né? Acredito, a gente está em a resistência ainda de... Isso. Mas eu acho que é aquilo, né, Miriam? Sempre precisa ter os pioneiros, as pessoas que vão puxar à frente, para depois, obviamente, os outros, quando começarem a perceber que isso é um diferencial competitivo, que é um diferencial também que agrega... Enfim, nesse primeiro momento, talvez seja mais necessário as parcerias de você entender que, poxa, gente, vamos tentar se unir para tentar todos crescermos juntos, mas depois vai perceber que isso gera valor. E se você não está fazendo isso, você está perdendo o valor. Então, um estabelecimento que perceber que não tem um produto que está valorizando a região, ele está deixando de atender o seu cliente, que está buscando ali uma experiência muito regional, né? Então, um chá local, até mesmo um alimento, acho que falta a gente ter aqui talvez um prato. Eu, inclusive, arrisco dizer que se tivesse vendendo em alguns locais a banana frita ali com açúcar, assim, tinha gente que pagaria por essa iguaria com uma sobremesa ali, assim. Mas não tem no restaurante nenhum lugar para você comprar uma banana frita. É só a pizza da banana. A pizza de banana. Doce, mas a banana frita tradicional, que é uma coisa muito nossa daqui, não teria ainda, né? A gente tava... com o Sebrae, né, que tem o da Augusta do Ribeiro, o selo, né, de pertencimento da região, que eles implantaram, acho que no Magnânimo, uma prateleira, uma gôndola, né? Melhor dizendo, uma gôndola só com produtos locais. E aí até comentei, falei, por que não ter uma gôndola em cada hotel, em cada pousada da cidade, com esses produtos, né? Que é uma forma de você começar a mostrar também para mais pessoas o que a gente tem aqui. Isso. Total. Isso é muito legal. E você estava falando de presentes regionais, né? Sim. Bom, assim, até eu mudei aqui, né? Estava Estrada do Raposa, quilômetro 14, bairro da Raposa, 7, eu coloquei. Por que não coloca registro também, né? Porque lá o sítio Yabamaro pertence a 7, bem na divisa de registro 7 barras, tá? No passado pertencia a registro, mas teve a emancipação, e aí colocaram um bloco ali, e aquele pedacinho ficou de 7 barras, mas nós somos contemplados por os dois lados, tá? Olha. 7 barras e registro. Né? Então, aí eu coloquei aqui, 7 barras / registro. Então agora eu posso usar isso aqui como produto de 7 barras, mas também produtos de registro. Sim, falei, isso mesmo, né? Com certeza. Inclusive, o Hiro que falou para mim, coloca aqui registro também, né? Aí foi bem legal, né? Sim, essa uma boa ideia, dica, você né? viu? Mas essas dicas, nossa, então é um presente que serve de 2 municípios, né? Sim. E do Vale do Ribeira, estado de São Paulo, Sim. Brasil. Miriam, esse né? negócio, né, que você falou no começo da entrevista aqui, dando o seu relato, que lá atrás você não achava que voltaria para registro e para a região, porque também não tinha oportunidades, ou porque também aqui era um lugar que não demonstrava ser oportuno. Sim. Como que é a sua visão hoje em relação aí à região, e ao mesmo tempo como que você tem, como que foi o seu processo de ressignificar isso, né? Porque tinha uma mentalidade que associava a permanecer aqui como um regresso, uma coisa, sei lá, como que você vê isso, essa relação hoje com a região, sabe? Você hoje tem orgulho da região? Como que você vê isso hoje? Tá, foi assim, né? Quando a gente era pequena, eu tinha que ajudar minha mãe, colher chá, né, faça sol, faça chuva, né, o que for, tinha que ajudar. A gente colocava chapéu desse tamanho, manga comprida, calor de 40 graus, tinha que se proteger, trabalhava meio período ia para a escola, passava o ônibus ali e a gente vinha estudar no Fábio Barreto, né? E era assim, eu tinha que ajudar minha mãe, né? Eu levava a minha irmãzinha pequena, eu lembro que levava minha mãe nem voltava para casa porque tinha que trabalhar muito, né? Então eu via esse sofrimento, né? Nós sofremos muito lá no bairro da Raposa, né? Aí eu falei, nossa, né? Nunca mais quero colher chá, né? Não quero mais por minha vida, né? Aí eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar, comecei a ser independente, né? Trabalhar. Nem senti a crise do chá, porque eu estava lá em São Paulo, né? Independência. E aí falei, bom, voltar para registro não vou também, porque é muito calor, colher chá muito menos, né? Aí, bom,
passou anos e anos, né? Trabalhei lá no Banco de Sangue de São Paulo, laboratório, meu foco era biomedicina, né? Mas eu passei em biologia, fiz biologia e acho que foi o caminho certo, porque eu gosto esse contato com o meio ambiente, com o vegetal, e é o que eu estou me mexendo todos os dias, que é o chá, né? Agora tá legal. Porque a gente descobre, né? A nossa vocação, eu achava que era análise clínica, trabalhei com sangue, com coleta de sangue, com armazenamento de sangue, mas era muito, naquela época era AIDS, sabe? Eu chegava até a furar meu dedo com agulhinha, assim, sabe? Nossa, eu tô contaminada. Aí, tanto é que a gente recebia até insalubridade, né? Aí eu percebi que... Não era bem aquilo. Não era bem. Aí eu dei aula também, né? Numa escola estadual, mas os alunos eram mais velhos que eu, sabe? Então eu sentia assim, não, também não é. Tô no lugar errado. Não é. Mas aí, depois de casada, criei meus filhos. Quando criava meus filhos, eu foquei na educação dos meus filhos, tá? Porque meu marido falou, você é responsável pela educação. Então, eu fiquei, assim, muito focada na educação dos filhos, né? Depois que os filhos saíram, eu voltei para o registro para educar os filhos, só educava, acompanhava, né? Trabalhei até no Kumon aqui de registro para poder acompanhar meus filhos também. E depois que meus filhos saíram, tenho 2 filhos, né? E saíram, eu falei, agora é hora de eu me agir, né? Porque senão eu ia ficar doente, porque é um vazio, um ninho vazio. Sim. Quando os filhos saem, né? Sim. Eu falei, vou ficar com depressão de novo, né? Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Aí comecei a ir, foi assim pro sítio, colher chá, sabe? Uma coisa Voltou que eu às origens. falei, pensei que nunca ia colher chá, mas é uma outra sensação, Douglas, é outra sensação. No passado, eu colhia porque eu tinha que ajudar minha mãe a colher. Eu via o sofrimento da minha mãe, Sim. né? Eu tinha que ajudá-la. Mas agora não. Cada broto de chá que eu colho é com emoção, com gratidão, sabe? É um outro prazer. Sabe? É um outro momento de vida. Porque agradecimento pelos antepassados, por deixar aqueles pés plantados, né? Ainda bem que meu irmão não arrancou. Muitas frutas que tem ali atrás da casa plantadas, jabuticaba, goiaba, caqui, tem um monte de fruta. Minha mãe, eu lembro que uma vez eu fui plantar um pé de caqui, ela falou assim, dessa fruta não vou comer, mas eu vou deixar aqui plantado para vocês. E hoje nós estamos colhendo várias frutas que elas plantaram. Sim. E eu estou fazendo isso. Ontem... E é bonito isso, né? Se a gente entender que a fruta, ela também tem essa lógica da vida, né? Ela é um alimento. Então, e aí a família lá atrás deixou isso plantado e hoje, de alguma forma, isso também está alimentando, está de alguma forma nutrindo, seja pelo turismo também. Sim. Que bonito ver isso, né? Meu irmão pega o caqui, ele vendia na feira, pegava mexerica, vendia na feira. São coisas que minha mãe plantou e nós estamos sobrevivendo com esses produtos hoje, sabe? O chá, sabe? Que é muito gratificante. Não é com sofrimento que eu colho o chá hoje. É com muito prazer. Eu acordo, que é muito, no verão é 40 graus, então eu não vou naquele 40 graus. Eu vou 5 horas, que já tá claro, né? Sim. Eu e a equipe, vamos lá 5 horas da manhã, colhemos chá, 8 horas estamos voltando para casa, sabe? Sim. Então, é uma outra sensação. Né? Nossa, isso daí é uma outra vida mesmo, para comparar com quando você estava em São Paulo, com aquela... Nossa, hoje eu tenho... uma honra, não tenho vergonha, eu falo de boca aberta, eu sou uma agricultora, sabe? E assim, honrando tudo isso, tudo que meus pais, meus avós deixaram plantados, né? Sim. Então, essa gratidão que encoraja a gente, sabe? Mas realmente, viu, uma coisa... Hoje, essa chuva que deu antes de ontem, sabe o que eu fiz? Eu peguei 4 abacates, que já estava desse tamanho, plantei lá no meio da chazal, do pupunhal, falei, meus filhos vão comer, né, quando eu fui sozinha, porque meus filhos estão todos para São Paulo, Ribeirão, né, mas eu plantei lá, espero que eles ouçam isso, né, quando eu não estiver mais aqui, vai ter abacate para eles comer, mexerica, plantei um pé de mexerica também, né, legal. Então, a mesma coisa que minha mãe deixou, né, como exemplo, eu tenho que fazer também, né. Sim, é o legado, né. E aí... Puxa vida, Miriam, que incrível. Então, esse sentimento é muita gratidão, sabe? Pelos antepassados, por toda essa
cultura do chá que nos deixou, pelas frutas que temos lá. Eu fico lá hoje, por exemplo, agora eu estou mais morando no sítio do que na cidade. Hoje eu falei com o Douglas, estava lá no sítio, né? Mas hoje lá, se eu tenho a mandioca, tenho o palmito, tenho as frutas, eu não preciso... Consegue viver lá, tranquilamente. Isso, meu pai fazia isso, saía para a cidade... Isso é um privilégio, hein, Miriam? Caramba! Né, comprar sal, açúcar, farinha... E outra assim, e se falar, tô longe da cidade? Não é tão longe, né? Tá próximo à cidade, né? Se você for morar na cidade, né, igual São Paulo, para você ir no mercado... o dobro do caminho que teria que ir até lá. Então, E é bonita essa jornada da Miriam e me faz pensar muito também sobre a lógica da gente retornar às vezes para cidade natal ou da onde a gente veio, né? Porque quando você retorna para o Raposa, onde cresceu lá assim, hoje você está dando uma nova direção, contribuindo para uma nova direção e de alguma forma mantendo, né, todo o entorno e todo o bairro ainda vivo, né? Frequentado, visitado por pessoas, né? Então, tanto o trabalho que vocês fazem no sítio, né? Quanto na associação. Então, isso é muito legal, esse retorno. Eu acho que mais pessoas precisam se inspirar e se encorajar nesse sentido de... voltar às raízes, né? Exato, porque exato. É muito importante você resgatar essa história. Hoje, graças a Maru, eu consegui resgatar todas as histórias, né? Do passado. Então, cada família... Porque vai se esquecendo, né? Vai se passando. Os pais morrem, vêm do sítio, né? Cada um fica, né? Família não sabe o que lidar depois com todo aquele tipo de, porque, né, de coisa que acumula também com o tempo, né? Isso é uma coisa que eu acho que o Bunkyo também tem um grande desafio, que são as famílias, né? Quando acabam tendo essas perdas, o que fazer com todo esse material, né? Que tinha desde um butsudan, sabe? Armários antigos, móveis antigos, e o que fazer com isso, né? Então, isso daí é muito delicado, porque realmente a gente sabe que acaba se perdendo, mas é muito interessante quando há pessoas que estão tentando manter ou minimamente tentando organizar isso tudo para que não se perca, né? Porque tem muita história. Muita história. Se a gente analisar até mesmo ali pela região toda também de casas tombadas que a região tem, né? Tudo aquilo ali também precisa estar preservado, né? Senão vai se cair num esquecimento, um apagamento. Isso, é uma pena, né? Mas assim, espero que as autoridades enxerguem isso também, né? E que eu também sou guia, né? Que possamos levar o pessoal para conhecer essas casas tombadas que já estão caindo mesmo, né? Sim. E que precisa de um restauro, né? Precisa, né? E para manter a história dela ali, né? Houve ali, né, do Manga Larga? É o Manga Larga, né? Teve agora a Igreja Episcopal que teve uma reforma, né? Até a missionária me convidou para levar o chá lá, né? Falei, mas eu não sou cerimonialista, gente. Eu apresentei o Tadashi, sabe? Que ele faz... o Tadashi. Falei com ele que eu não sou cerimonialista, eu sou produtora, sou... né? Você conectou os pontos, então, ali. Isso, falei com o Tadashi, né? E assim, um vai ajudando o outro, né? Sim, muito legal. Aí tá assim, a gente tem que mostrar para o mundo esse potencial do chá, a cultura do chá, da história, o resgate da imigração japonesa, né? E também agradecer, né, a Sebrae, esse roteiro da imigração japonesa que estamos tentando trazer. Essa rota da imigração, né, ela também foi consolidada. Né? Isso, foi. Um roteiro novo que também contempla a parte ali. Já tá confirmado, tá? Olha. Vão vir. 31, 2, 3. Isso, já está confirmado. Já tem equipe, já tem um pessoal vindo de São Paulo aí para a rota da imigração. Amanhã já vamos sentar e resolver, né, como vamos fazer, conhecer a Bunkyo, a igreja budista, contando a história desses locais, né, Shimada, Yamamaru, o Douglas do Artefatos, né, do Junco, que legal. Restaurantes orientais para almoçar, para jantar, com guias para recepcionar no hotel, né, já tá reservado também o hotel ali, né. Interessante, né, porque Registro tem, como a gente está falando aqui no programa, né, o título de capital do chá, mas ela também traz também esse elemento da cultura... Imigração. Exato, da imigração e da cultura nipo-brasileira, né? Ultimamente eu fiquei pensando, por que é tão forte essa história da imigração japonesa aqui, né, em Registro, no Vale do Ribeira?
Santos está aqui, nós estamos do lado, Sim, né? sim. Todos os imigrantes, não só japoneses, mas né, Sim. alemão, italianos, todos desembarcaram aqui, daqui espalharam. Porque muitos amigos dos meus pais que desembarcaram aqui em Santos, um foi para o norte, Amazonas, foi para o sul, meu pai Sim. veio aqui em Registro, né? Então se espalharam, mas o desembarque foi aqui. Sim. Então nós estamos bem na porta. Tudo a começou, chegada aqui. né? Tudo começou, né? Então, O por berço isso, ali, Iguape, né, em Katsura. isso, em e depois- Katsura, então, Muito foi a interessante. entrada, nós estamos na região certa. Exato. Então, aqui é o lugar certo para se contar a história da imigração japonesa, né? Sim. E essa acho que é o grande desafio, porque Uhum, é tanto a preservação dessas histórias, uhum. quanto a captura também de relatos de pessoas, e que até então tinha o último morador lá, que eu acho que esse ano, enfim, ele acabou falecendo, mas é uma coisa muito delicada, porque é uma corrida contra o tempo, porque tem muita coisa da história que ainda ela tá no campo da memória, né? Ela tá no campo ainda. Muitas histórias, às vezes, ou não foram escritas. Eu digo isso até pelo o desafio que o Bunkyo tem também, Uhum. né? De manter até a própria história da associação ainda viva e ativa, né? Porque se não tem esses relatos, seja documentados em livros ou em gravações, a coisa vai se perdendo. Seja também em livros que também estão lá e não estão sendo preservados, vai se perdendo, né? Uhum. Então, acho que o grande desafio, né, para a gente se apropriar dessa questão, né, da imigração e das histórias aqui, né, a gente tem que, de alguma forma, saber preservá-las, né? Isso é o grande desafio. Sim. E aí, uma coisa também muito interessante que Katsura também ali, aliás, o Bunkyo de Iguape faz um trabalho também muito legal, que dentro da associação eles têm, assim, uma parte da sala que eles fizeram um mini museu contando toda a história também ali da região, né? Eu acho que quando a gente tiver o nosso memorial aqui, o que a gente também tem que cobrar é essa questão histórica, né? De ter documentado e para que todos vejam, para possa ter visitação, para que isso entre num roteiro, né? Cultural. Sim. Mais um roteiro, né? Mais um roteiro cultural aí para E falando de roteiro, Miriam, a gente, né, sempre gosta aqui, né? Estamos chegando aos finalmente, e a gente sempre gosta de que o entrevistado deixe uma dica de passeio em Registro ou no Vale do Ribeira que já fez ou que faz, para as pessoas que ainda não conhecem poder falar, né, também do nosso vale. Que dica que você traz aí? Que dica que você traz? Sim, procurem a Isatur, Marutours, né, Miriam, né, para venham conhecer esse roteiro da imigração japonesa, idealizada pelo Sebrae, tá? Já foi testado esse roteiro, né? E são 3 dias. Chego na sexta, sábado, domingo, são 3 dias, vem conhecer esses lugares, né, com culinária, né, japonesa, pontos, né, turísticos relacionados ao chá, enfim, toda a cultura japonesa, né? Sim. Será incrível, viu? Que legal. Né? Você não vem só conhecer o sítio Amamaro, mas conhece todos, né? Todos Sim. aqui em torno. Isso eu acho que foi um trabalho também que tem que ser reconhecido e elogiado, né? Porque houve um trabalho de governança muito grande, né? Então houve a iniciativa privada, houve o poder público junto, instituições, e aí se forma esse conselho, né? Para discutir e pensar essas ações. Então, esse roteiro que isso daí agregue cada vez mais, né? Que tenham pessoas também pensando e falam, poxa, eu também tenho um atrativo que também dialoga com isso, quem sabe possa ser também avaliado para cada vez mais esse roteiro ele ir sendo incrementado, né? E, obviamente, podendo ter opções para todos, né? Se a pessoa outros roteiros também, né? Exato, às vezes a pessoa ela pode falar assim, cara, eu queria um roteiro, porque dentro desse processo que eu acho que a maturidade da região, por a questão do turismo, é entender que hoje tem operadoras de agência que levam para justamente esse roteiro que vocês estão procurando, mas dentro da região aqui tem roteiros inúmeros aqui, né? Sim. A gente pode falar ali pelo lado também do turismo náutico, né? Tem que ter também esses agitadores, essa galera que também está pensando em rotas de como fazer tudo que está aqui na nossa região ser belo de um atrativo para a pessoa vir, sabe, vivenciar aqui e poder falar mais para pessoas, porque a nossa região aqui, eu acho que ficou meio que
entendido de todos que o nosso desenvolvimento ele vai se dar pelo empreendedorismo e pelo turismo, né? Uhum. Então, assim, é uma questão que talvez grandes indústrias aqui não se instalem, mas a iniciativa de cada um, né, de empreender, de fazer uma coisa acabar girando mais coisas, e o turismo também sendo um segmento também muito oportuno, né? Uhum. Então, a parte que vocês estão empreendendo, né, na parte do chá, mas também desenvolvendo essa cadeia do turismo, né? Sim, o chá não sobrevive sozinho, tá? O chá depende do turismo e vice-versa, tá? Então, esses dois produtos são essenciais, e que venham mais a Jussara, que venham mais o turismo rural, essa parte do Rio Ribeira que atrai muito, né? Muita gente, muita gente. Eu nunca desci o Rio Ribeira, mas eu sonho um dia descer bonito. De barco, subir até 7 barras, mas tem que ter conhecimento, né? Sim. Já estou falando pro meu cunhado que está aposentado, tira a carta, procura o Douglas para tirar essa carta aí, né? Para poder pilotar um barco, né? Ele falou, tá bom, ele logo está morando em Cananéia, tá? Já tem uma casa lá, né? Agora já tem até o estacionamento do barco, mas não tem barco ainda. Talvez em alguns momentos, né? O barco ele foi associado a deslocamento, ao meio de transporte, mas esse lugar também da pessoa que investe ali num barco, no barquinho, no motor de polpa ali, mas é também para lazer, né? Sim. Então, esse lugar ali de entender que a gente está numa região que tem um baita de um rio, né? E que ali o lazer tá ali, na porta da sua casa ali. Isso daí é uma coisa que quem tá aqui na região e acaba desfrutando é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Nós temos natureza perfeita aqui para criar, né? Tem ideias, né? Abraçar ideias. Sim. Eu fico imaginando aqui o Rio Ribeira, uma balsa parada, atracada ali, sabe? Para uma festa fechada, sabe? É o que eu vi lá em Yokohama, no Japão. Quando eu fui para intercâmbio cultural lá em Yokohama, eu vi um lugar assim parecido Ribeira. Aí, casamento, em uma balsa, sabe, o grupo fechado, eles saem e ficam ali atracados no meio do Ribeiro, barulho, karaokê, não sei o quê. E quem embarcou, quem não embarcou, não embarca mais, fica lá, sabe? É um grupo fechado. E dá para ver aquelas luzinhas assim, sabe? Na balsa, né, clareando e o pessoal festejando. É grupo fechado. Isso é interessante, Miriam, porque no quesito empreendedorismo, né? Uhum. A gente costuma perceber que muita coisa do empreender é você ter visões baseadas em coisas. Então, tudo é referência, né? Isso. Viajar faz bem por conta disso, né? Você acaba vendo as ideias e conectando. Poxa, isso combina com a minha cidade. Isso não tem na minha região. Poxa, poderia ter, né? E aí sempre surge nessas ideias, assim, a possibilidade. Poxa, por que não, né? Por que não empreender numa área onde você olha o rio como um atrativo, né? De poder ter lazer atrelado. Porque eu acho que aí o desafio da região foi associar por muitos anos de uma forma errada, assim, dá para compreender, mas uma forma limitar muito o rio só como uma tragédia, né? Seja por enchente ou afogamento. E o rio, na verdade, hoje se demonstra como um potencial turístico, né? E de lazer. Isso daí que eu percebo como um cenário novo, né? De oportunidades aí que, nossa, a gente tá falando aqui de um riozão que é o único rio do estado de São Paulo que não tem... vivo, né? Não tem poluição. Não tem poluição e não tá, digamos, com barragem, né? Não tem barragem. Então isso daí é muito... Fazer o chá com essa água é maravilhoso, tá? Então, é verdade. Você vai em uma identificação geográfica dessa, o chá de vocês é único aqui. Você leva esse chá para outra região, é diferente, tá? Totalmente diferente. O pH, né, a qualidade do água interfere muito. Se você vai na casa do meu filho que mora ali, você abre, nossa, é outro sabor, outra cor, Olha né? Só. Deixa eu voltar pra isso. Aqui você é feliz e não percebe mesmo. O quanto a natureza dá todo esse encantamento para a gente, e o quanto nós temos que ser grato por toda essa natureza que temos aqui, né? Agradecimento aos antepassados, agradecimento a toda a natureza exuberante que existe por aqui. E uma ideia, só para encerrar aqui também, agora perguntar uma ideia. Como que você vê o futuro, né, Miriam? O que você gostaria de ver aqui para a região e como que você vê o futuro possível aqui para a nossa região? Bom,
Nessa sua área, por exemplo, né? A gente pode se debruçar sobre ela. Eu vejo um grande potencial, que os novos guias de turismo atraiam, né, gente do mundo inteiro, porque a gente percebe o quanto não é só gente do Brasil, gente de fora estão de olho aqui, sabe? Já estão vindo. Nossa, já fazem eu visitas. já percebo, nós percebemos, já sentimos o potencial daqui, tá? Tem gente que fala, nossa, Miriam, quanto você investiu? Nada, a natureza fez tudo, né? Nenhum país investiu nesse chá agroflorestal, nenhum país teve crise política, plano Collor, ninguém teve essa crise do chá, né? Sim. Então, a política, naturalmente, né, aconteceu isso, a natureza fez o chá crescer, ficou uma floresta, dá sombra, o palmito jussara, dá sombra no chá, é tudo assim natural. Nós não investimos, nós não plantamos palmito jussara ali para dar sombra no chá, foi tudo natural. Tem coisa mais gratificante que isso? É coisa divino, coisa que Deus, certeza, né? Sim. Então, aqui é muito rica e o turismo... pesquisadores, tá? Em sistema agrofloresta, pesquisadores de chá, professores universitários, tá vindo à tona para cá, tá? Sim. E eles vêm, a última vez penúltimo foi um professor da Universidade de Tóquio, depois veio da Filadélfia, mas especialista em chá. Olha só. Em chá, sabe? E eu tenho contato até com ele hoje, né, na Filadélfia. Ele teve problema agora, política nos Estados Unidos, ele teve que mudar, mas ele está com o projeto dele, ele quer divulgar o chá brasileiro lá na Universidade de Filadélfia, né? Então, o quanto... Imagina, registro, né, interiorzão, assim, está sendo comentado lá fora. E o turismo cresce com isso também. Totalmente, né? Miriam, totalmente. A região toda se desenvolve. E não só o chá, o palmito, a banana, o quanto né, tem potenciais de plantas ornamentais. Nossa, quanta coisa temos aqui. E a natureza né, abre a porta para de tudo isso. Abre a porta para todos esses produtos, né? E aí cabe a nós, quem quiser aproveitar, porque a natureza está preparada para tudo que você plantar, você vai colher. Sim. Né? E não precisa sair, como o Carlinhos fala, não precisa sair daqui, não. Sai, estuda, mas volte como eu fiz. Exato. Eu voltei a sair, sabe? E eu estou torcendo pro meu filho voltar também, os dois, volta, né? Miriam, com certeza, né? Volta como eu fiz, no momento certo, volta. E é tudo mais fácil, porque tá tudo pronto. Nossos pais, nossos antepassados deixaram tudo pronto. Não precisa, sabe? Plantar, já tá plantado. Sim. Tudo fácil. Sim. Né? Infelizmente o papo... Nossa, passou rápido voando esse também. Mais uma hora tranquilamente, né? Que a Miriam tem muita história, né? Mas parabéns, Miriam, pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho, né? Oportunidade de falar aqui, né? A gente fez a visita lá, né? No sítio, é maravilhoso, né? O tanque, né? O banho de floresta, o chazal, então assim... Então, de parabéns, que lá é um lugar espetacular. Já deixo aí o convite para todos conhecerem, né? Querem informações? Entre nas redes sociais, Sítio Amamaro, né? Ou da Miriam também, né, Miriam? Para poder perguntar, se informar, agendar visita, participar, né, da primeira colheita, né, que agora, né, próximo ano. Então, assim, visitem, conheçam, né, o chá, a história do chá, através da Miriam, do Sítio Shimada, das outras fazendas de chá que a gente tem aqui na cidade, né? E num momento especial que a gente está aqui, né, em festividade, num episódio especial do Toru Nagashi, falando da tradição da colônia japonesa dentro do município de Registro, e temos aqui uma representante muito importante, né, que está aí nesse trabalho de desenvolvimento, né, de resgate, né, da cultura do chá e desenvolvimento do turismo. Sim. Com o chá. Então, Miriam, muito obrigado por você ter aceito o convite, foi um prazer te ouvir, ter você aqui com a gente, é muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade, realmente, e foi uma honra, obrigada mesmo, tá? Davi, Douglas,
Muito obrigada. A gente agradece. Vitão, obrigado novamente. Pô, eu que agradeço o convite, né? cara. Gostei, cara. Me senti à vontade aqui, mas a Ira vai ficar brava. Senti falta da Ira. Então, um beijo pra Ira. Ela tá de volta na próxima. Já já ela tá nas próximas gravações aqui com a gente, né? E é isso aí, pessoal, né? Aqui o papo é assim, né? É bom. Se deixar, a gente vai embora, né? E muita história do Vale do Ribeira para vocês conhecerem, né? Através do Pod Vale. Então, assim, fica ligadinho nas nossas redes sociais, se inscrevam, comente, né? Deixe seu comentário. Gostou do episódio de hoje? Quer mais informações sobre a Miriam, sobre o sítio Amaro, sobre a Rota do Chá, a Rota da Imigração? Deixa lá o comentário. Olha, eu quero saber sobre isso. Compartilhe com os amigos, vizinhos, parentes. Isso é muito importante para todos nós, para fazer esse movimento crescer cada vez mais, da divulgação do Vale do Ribeira e das pessoas que aqui fazem por ele, tá bom? Então, agradecer a parceria de sempre da Ribeira Plus, né, com a gente, agradecer a toda a equipe que está aqui conosco aqui a noite inteira, né? A gente fez a sessão de gravação aí, 2 dias de gravações muito importante e muito construtiva, muita conversa boa, né? Então, agradecer a todos que estiveram com a gente aí, aos nossos patrocinadores, né? Muito obrigado por estar acreditando no projeto e estar conosco. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu!